nosso Senhor, Ele quer te usar, Ele quer te abençoar, mas para isso é necessário estar de pé, é necessário se levantar. Este é o estudo de número 722 e nós vamos ver muitas vezes que na Bíblia fala levanta-te. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Que o nosso Senhor Jesus maravilhoso, Ele te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muitas vezes Deus teve que despertar os servos dele para poderem ser usados e também para abençoá-los. E o Senhor teve que dar uma ordem para eles: levante-se. Vamos ao nosso tema. Deus nos manda levantar para termos a glória dele. O nosso texto base está no livro de Isaías, capítulo 60, verso 1, que diz: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porque a tua luz é chegada e a glória de Yahvé raia sobre ti. Quantas vezes nós vemos pessoas desanimadas, decepcionadas, pessoas angustiadas, pessoas feridas e com desejo de ficar num cantinho, quietinha e ficar somente vendo a banda passar, como se ela não quisesse ser incomodada, como se ela só quisesse ficar do jeitinho dela. Mas neste estudo nós vemos que não podemos ficar assim, pelo contrário, é necessário estarmos firmes, é necessário permanecermos firmes e firmes até o fim, pois nós somos instrumentos do Senhor. Somos flechas na mão do valente para sermos usados pelo nosso Deus. Mateus capítulo 24, verso 12, verso 13 diz: e por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. A Bíblia, ela nos mostra que muitas vezes a ordem do Senhor para os seus servos foi levantar-se e foi dada pelo Senhor muitas vezes. Vamos conferir algumas vezes. Por exemplo, para que a gente saia do comodismo e para que façamos a obra do Senhor, vamos nos lembrar de Jonas. Jonas capítulo 1, verso 1 e verso 2, que diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Tem outra versão que fala que Deus deu esta ordem para Jonas: põe-te e vai à grande cidade de Nínive. Como é importante nós fazermos a obra do Senhor. Nós precisamos estarmos sendo usados pelo nosso Deus. Nós somos soldados numa batalha, numa guerra espiritual e precisamos estar dispostos, precisamos estar atentos. Nós precisamos nos levantar e obedecer a ordem de Deus. Sabe o que Jonas fez? Jonas obedeceu, mas só em partes. Ele se levantou, mas ao invés dele ir para Nínive, ele pegou um navio e foi para Tarsis. Vamos ver outro exemplo. Deus, ele quer que nós estejamos prontos, atentos, e Deus fala isso principalmente para aqueles que estão pensando que é momento de parar, de pendurar chuteira, de aposentar, que já fez tudo o que deveria fazer na obra de Deus, e pessoas que querem tirar férias do Senhor. Mas olha o que Deus diz pelo profeta Miqueias, em Miqueias capítulo 2, verso 10: levantai-vos e ide-vos, porque este não é lugar de descanso, por
causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. Nós vivemos numa batalha, numa guerra espiritual. O nosso adversário, ele não tira férias, o nosso adversário, ele não tira folga, o nosso adversário, ele brama como leão, e os servos do Senhor têm que ter essa consciência, como bons soldados de Cristo, têm que estar apostos. Nada de falar, eu não vou fazer porque eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Você pode orar, você pode clamar, você pode falar do evangelho. Aqui não é o nosso lugar de descanso. Ainda Deuteronômio capítulo 12, verso 9 diz: porquanto ainda não entraste ao lugar de descanso e a herança que Yahvé vosso Deus vos está concedendo. Logo me lembrei, sabe de quem? Do profeta Elias. O profeta Elias estava vivendo um momento de desânimo. Ele achou que era o ponto final, ele achou que ele não conseguiria, ele não queria mais, e ele pediu para Deus tirar a vida dele, sabe? Porque ele estava assustado, ele estava amedrontado, estava até cansado, porque ele pregou para aquele povo rebelde, para aquele povo que não mudava de atitude diante de Deus. É o povo de Israel. 1 Reis capítulo 19, verso 7 mostra o que o Senhor fez com ele. Vamos ler? E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Estamos numa jornada, estamos numa caminhada. Aqui não é o teu lugar de descanso, e o nosso lugar de descanso se chama a Canaã celestial, a nossa pátria celestial. Então, enquanto estamos aqui, vamos ser úteis ao reino de Deus. Não podemos esmorecer, não podemos desanimar e desistir, como dizem, chutar o pau da barraca. Não podemos fazer isso. Para isso é necessário estarmos alimentados da palavra do Senhor. Vamos a um terceiro exemplo, o profeta Jeremias. O Senhor mandou o profeta Jeremias se levantar. O Senhor queria ensiná-lo, o Senhor queria que ele fosse lá na casa do oleiro para conhecer como Deus trabalha com os seus vasos, porque não adianta o homem que pensa que é do jeito dele, porque é do jeito do Senhor. E o Senhor, ele quis mostrar isso para o profeta Jeremias. Jeremias capítulo 18, verso 1 e verso 2, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. O Senhor, ele poderia falar para Jeremias aonde Jeremias estava, mas aí nós vemos que o Senhor trabalha do jeito que ele quer, e o profeta Jeremias obedeceu. O profeta Jeremias foi à casa do oleiro e lá ele aprendeu como Deus age, e Deus age como ele quer. Sabe por quê? Porque nós somos do Senhor. Jeremias capítulo 18, verso 4, como vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Nós sabemos que o oleiro está sendo representado, mas é o nosso Deus. Nós somos barro, nós estamos nas mãos do oleiro. O Senhor está nos produzindo, o Senhor está nos fazendo, o Senhor está nos capacitando, e quando nós achamos que estamos prontos, que estamos capacitados, se não estivermos de acordo com o desejo do Senhor, o Senhor, ele muda, o Senhor, ele transforma, e se necessário for, o Senhor quebra e faz de novo. Sabe por quê? Porque Deus age a nosso favor, porque nós não precisamos querer ajudar a Deus, nós precisamos é querer viver na dependência de Deus, atentos ao Senhor,
porque é o Senhor que faz e o Senhor faz como Ele quer. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O Senhor sabe quem nós somos, o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe quando estamos prontos, assim como o Senhor sabe quando nós estamos usando artifícios para não fazermos aquilo que Ele nos manda fazer. E outro profeta que Deus mandou se colocar de pé foi o profeta Ezequiel. Deus fez um chamado para o profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 2, verso 1, e disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Como é gostoso a gente ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes o Senhor fala: levante-se porque eu quero falar com você. E quantas vezes nós não ouvimos ao Senhor e nós perdemos de ouvir o que o Senhor quer conosco. Mas quando o Senhor determinou algo, pode ter certeza que o Senhor, Ele te incomoda, que o Senhor, Ele te põe de pé. Eu fico imaginando que é muito mais gostoso você estar atento e quando Deus falar, você poder ouvir. E Deus, Ele nos mostra que diante dos desafios é Ele, o Todo-Poderoso, que nos sustenta sob os nossos pés. Sabe para quê? Para podermos fazer o que Ele nos manda. Ezequiel capítulo 2, verso 2 diz: então entrou em mim o Espírito quando Ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Quantas vezes nós estamos angustiados, quantas vezes nós estamos falando: Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, e o Senhor quer falar conosco, e o Senhor fala: levante-se, porque sou eu que te sustento, sou eu que cuido da tua casa, sou eu que cuido dos teus filhos, sou eu que cuido da tua família. Quantas vezes o Senhor fez isso comigo, e o Senhor ainda fala: sou eu que te mantenho de pé. Aleluias! E o Senhor fala contigo, mas nós precisamos estar dispostos, com os nossos ouvidos atentos, estarmos dispostos a obedecer à voz do Senhor, porque realmente o Senhor é somente o Senhor que nos sustenta nesses momentos difíceis e é somente Ele que nos ajuda a estarmos de pé. Ezequiel capítulo 2, verso 6 diz assim: e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que estejam contigo sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus semblantes, porque são casa rebelde. E o Senhor fala neste momento: não temas, não tenha medo do que o homem pretende fazer, porque maior é o Senhor que você tem na tua vida, porque é o Senhor que tem te sustentado. Não tenhas medo do que o homem fala, porque o que vale, porque o que é importante é o que o Senhor pensa a teu respeito. E nós precisamos estar firmados na palavra, firmados no Senhor e não temermos as pessoas, porque é o Senhor que nos sustenta. Devemos obedecer, devemos agir, porque assim o Senhor, Ele está pronto a nos abençoar, Ele está pronto a nos ajudar. Quantas pessoas, devido a circunstâncias difíceis, abandonaram o Senhor? Quantas pessoas desistiram da caminhada, até por palavras, até por pessoas que falaram coisas que magoaram? Mas eu vou te
falar. O nosso Senhor Jesus, ele fez 2 ressurreições, aonde ele usou a palavra levanta-te. A primeira que eu vou falar com você é o filho da viúva de Naim. Aquele moço estava morto. Jesus, quando ele viu aquela situação, ele se aproximou do esquife, ele falou para a mãe daquele moço: não chores. E ele, se aproximando do esquife, ele tocou no esquife e ele ordenou para aquele moço se levantar. Lucas capítulo 7, verso 14. E aproximando-se, tocou no esquife. Então os que o carregavam pararam e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Olha que tremendo, olha que palavra maravilhosa. Jesus mostrando que ele é Senhor, Jesus mostrando que para ele não há impossível. Vamos lembrar então também da filha de Jairo. A filha de Jairo, ela estava morta, ela precisava ser ressuscitada, ela precisava reviver. Marcos capítulo 5, verso 41. Então, pegando na mão da menina, ordenou em aramaico, Talita cumi, que significa filhinha, eu te ordeno, levanta-te. Eu não sei se você está como aquele moço, eu não sei se você está como esta menina, mas uma coisa o Senhor te diz neste momento, ele te ordena: levanta-te, ressuscita, começa a trabalhar para a glória do nome dele. Jesus, ele tem todo o poder para fazer coisas novas na tua vida. Jesus, ele tem todo o poder para ressuscitar os teus sonhos, os teus desejos missionários. Jesus, ele fala que ele quer que você neste momento levante-se, coloque-se de pé, porque ele ainda vai te usar, porque a tua caminhada ainda será longa e o Senhor é ele que nos ajuda, é ele que nos socorre. Por isso nós não podemos nos acomodar, nós não podemos ficarmos parados. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele nos colocou, ele nos regimentou e estamos na guerra. Nós precisamos atender ao chamado do Senhor, precisamos nos colocar à disposição do Senhor, pois Deus deseja nos usar, Deus deseja nos abençoar, nos curar. Deus deseja ressuscitar aquilo que está morto na tua vida. Deus deseja que você não esteja mais paralisado. Ele te convida a se posicionar para que a glória dele resplandeça sobre a tua vida. Isaías 60, verso 1, no nosso texto base fala: põe-te em pé, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada e a glória de Yahvé raia sobre ti. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele. Se ele foi edificante na tua vida, faça os seus comentários e deixa o teu like, e que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal, que você seja tremendamente usado nas mãos do Senhor. E se você ainda não se inscreveu no canal Jaboque, aproveita e se inscreva. Fique com Deus e Deus te abençoe.